E se eu te dissesse que reconstruir a força muscular depois dos 60 anos poderia começar com algo simples e saboroso, como um pedaço de queijo? Aquele sabor cremoso e marcante que você sempre apreciou pode ter um papel muito maior do que imagina. Especialmente quando o assunto é combater uma das condições mais silenciosas e perigosas do envelhecimento: a sarcopenia. Pouca gente já ouviu falar dela, mas ela atinge milhões de pessoas, tirando pouco a pouco a força, a mobilidade e, muitas vezes, a independência. É a perda de massa e função muscular que vem com a idade. Não aparece de repente. Ela se instala devagar. E quando percebemos, quando subir escadas se torna mais cansativo ou carregar as compras parece mais pesado, ela já está em andamento há anos. Não se trata apenas de aparência física ou desempenho. A sarcopenia aumenta o risco de quedas, fraturas, internações e até de morte precoce. O mais surpreendente é que ela não é inevitável. A alimentação tem um papel central na velocidade com que essa perda acontece. Todos sabemos que manter-se ativo é fundamental, mas o que colocamos no prato é a outra metade dessa equação, e é justamente a parte que mais passa despercebida. Nossos músculos precisam do combustível certo, e alguns alimentos, como certos tipos de queijo, têm uma combinação única de nutrientes capaz de nutrir o tecido muscular de forma profunda. Muita gente enxerga o queijo apenas como fonte de cálcio ou gordura, mas alguns deles oferecem muito mais: proteínas de alta qualidade, peptídeos bioativos, vitamina K2 e compostos naturais com ação anti-inflamatória. Esses nutrientes não apenas contribuem para a saúde geral, mas atuam diretamente nas fibras musculares, fortalecem os ossos, regulam hormônios como a insulina e o IGF-1 e ajudam a combater inflamações silenciosas que aceleram o declínio físico. É como se cada pedaço enviado ao organismo fosse uma mensagem para construir e não destruir. A diferença entre consumir calorias vazias e escolher alimentos que falam a mesma língua que o corpo é enorme. Com o passar dos anos, nossa capacidade de aproveitar as proteínas diminui. Por isso, não basta consumir mais proteína. É preciso escolher proteínas de melhor qualidade. O perfil de aminoácidos encontrado em alguns queijos maturados rivaliza com o de alimentos clássicos para a construção muscular, como ovos e carnes magras. Não é só a quantidade que importa, mas também a capacidade do corpo de absorver e usar esses nutrientes. A sarcopenia também está ligada a alterações na microbiota intestinal, no equilíbrio hormonal e em processos inflamatórios crônicos. Os queijos certos podem ajudar em todas essas frentes. Alguns tipos fermentados estimulam bactérias benéficas no intestino, melhorando a absorção de nutrientes e ajudando a regular a inflamação. Outros oferecem vitamina D e cálcio em formas que são melhor aproveitadas quando combinadas à gordura, algo presente naturalmente no queijo. E a vitamina K2, abundante em certas variedades envelhecidas, direciona o cálcio para onde ele deve estar, nos ossos, não nas artérias, ajudando assim a proteger tanto a saúde óssea quanto a cardiovascular. Se soubermos escolher, aquilo que parece apenas um prazer à mesa pode se tornar um aliado poderoso na preservação da força, na prevenção de quedas e na conquista de uma velhice mais ativa e independente. Afinal, envelhecer não precisa ser sinônimo de perder vigor. E às vezes, o caminho para mantê-lo começa no lugar mais simples e prazeroso da casa: a cozinha. Enquanto muita gente ainda pensa que deve cortar o queijo da alimentação e dar preferência a opções com menos gordura, a ciência conta uma história bem diferente. Ela mostra que, quando escolhido com atenção, o queijo não é algo para evitar, mas para valorizar, especialmente depois dos 60 anos. Imagine-se nessa fase da vida, ainda ativo, caminhando todos os dias, carregando as compras sem dificuldade. Então, de forma lenta e quase imperceptível, começam a surgir pequenas mudanças. Ficar de pé depois de muito tempo sentado exige mais esforço. A escada, que antes não era problema, agora tira um pouco do fôlego. Talvez você perceba que seu equilíbrio já não é o mesmo ao se vestir ou atravessar um piso escorregadio. É fácil colocar a culpa numa noite mal dormida ou no clima. Mas, muitas vezes, por trás desses sinais discretos,
está acontecendo algo mais sério: a sarcopenia. A sarcopenia é a perda progressiva e gradual de massa e força muscular que acompanha o envelhecimento. O que assusta é que ela começa bem antes do que a maioria imagina, muitas vezes na casa dos 40 ou 50 anos, e ganha força depois dos 60. Diferente de uma fratura ou de uma doença repentina, ela não chega com dor ou sinais claros. É silenciosa. No início pode se manifestar apenas como uma dificuldade maior para abrir um pote ou carregar uma mala. Mas com o tempo pode transformar atividades simples, como caminhar, cozinhar ou até sair da cama, em verdadeiros desafios. Um dos perigos mais sérios da sarcopenia é o aumento do risco de quedas. Quando os músculos das pernas enfraquecem, o equilíbrio e a coordenação ficam comprometidos. É por isso que um simples tropeço no tapete ou um deslize no banheiro podem resultar em lesões graves. Fraturas no quadril, por exemplo, são especialmente preocupantes, pois costumam exigir longos períodos de recuperação e muitas vezes marcam o início da perda de autonomia. E ao contrário do que muitos pensam, não é apenas azar. Músculos enfraquecidos estão muitas vezes na raiz desses acidentes. Mas a sarcopenia não afeta apenas força e equilíbrio. Ela tem um impacto muito mais profundo em todo o funcionamento do corpo. O tecido muscular é metabolicamente ativo, o que significa que participa ativamente da queima de calorias e do controle da glicose no sangue. Quando perdemos massa muscular, o metabolismo desacelera. Isso explica por que tantas pessoas acima dos 60 ganham peso mesmo sem mudar a dieta. Além disso, a utilização da glicose pelo corpo se torna menos eficiente, aumentando o risco de resistência à insulina e diabetes tipo 2. O problema é que muitos associam essas mudanças apenas ao envelhecer e não percebem que estão diante de uma condição específica. A sarcopenia afeta milhões de pessoas e, ainda assim, a maioria nem sabe que ela tem um nome. Isso porque ela não se apresenta como uma doença no sentido tradicional. Ela se disfarça de envelhecimento normal. E é justamente essa confusão que pode sair, cara. Quando alguém finalmente percebe que está perdendo força, pode já ter deixado para trás uma parte importante da sua massa muscular. E recuperar o que foi perdido é sempre mais difícil do que preservar o que ainda está lá. A boa notícia é que a perda de massa muscular não é um caminho sem volta. Nosso corpo continua sendo incrivelmente adaptável, mesmo depois dos 60 anos. Mas tudo começa com um passo essencial: reconhecer o problema. Entender que a sarcopenia é uma condição tratável pode mudar o rumo da história. Quando sabemos o que está acontecendo, podemos agir, e essa ação passa tanto pelo movimento quanto por escolhas inteligentes na alimentação, enviando ao corpo o recado de reconstruir e não de ceder à perda. Imagine consumir algo que, além de agradar ao paladar, trabalha silenciosamente por dentro, reparando, fortalecendo e protegendo os músculos contra os efeitos do tempo. É aqui que o conceito do queijo como um verdadeiro aliado da saúde ganha sentido. Alguns tipos, quando escolhidos com cuidado, não são apenas petiscos ou fontes de conforto. Eles funcionam como alimentos terapêuticos, capazes de se comunicar com a capacidade natural do corpo de preservar e regenerar o tecido muscular, algo especialmente valioso depois dos 60. Entre os nutrientes-chave dessa história está a leucina, um aminoácido essencial que o corpo não produz e precisa obter através da dieta. Ela age como um sinal poderoso para o crescimento muscular, acionando o processo de síntese de proteínas responsável por construir novas fibras. Com o passar dos anos, esse interruptor fica mais difícil de ativar, e por isso é tão importante consumir alimentos naturalmente ricos em leucina. Certos queijos maturados oferecem quantidades expressivas dessa substância, e até porções pequenas já são capazes de contribuir para a reparação e o fortalecimento muscular. Mas o papel do queijo não se limita à leucina. Ele também é uma das fontes mais ricas de cálcio da alimentação, mineral essencial não apenas para a saúde dos ossos, mas para o funcionamento dos músculos. Cada movimento que fazemos, desde segurar uma xícara até caminhar pelo quarteirão, depende do cálcio para contrair e relaxar as fibras musculares.
E a forma como esse cálcio é fornecido nos alimentos, especialmente em queijos feitos com leite integral e maturados, favorece uma absorção muito mais eficiente do que aquela obtida com suplementos. Existe ainda um elo menos óbvio, mas igualmente importante: a saúde intestinal. Talvez não seja o que vem à mente quando se pensa em queijo, mas o equilíbrio da microbiota influencia diretamente como absorvemos nutrientes, controlamos inflamações e nos recuperamos fisicamente. Queijos fermentados, por exemplo, fornecem bactérias benéficas que ajudam a manter o intestino saudável. Um microbioma equilibrado melhora a digestão, favorece o aproveitamento de proteínas, vitaminas e minerais e, de quebra, ajuda a reduzir a inflamação crônica, que, com o tempo, contribui para a degradação muscular. Outro nutriente precioso presente em algumas variedades é a vitamina K2. Muitas vezes esquecida, mas essencial para um envelhecimento saudável. Ela atua como um direcionador de cálcio, levando-o para onde é realmente necessário, principalmente ossos e músculos, e evitando que se acumule em lugares onde poderia causar danos. Assim, com escolhas simples e prazerosas, é possível transformar cada refeição em uma oportunidade de cuidar da força, da vitalidade e da independência ao longo dos anos. A vitamina K2 tem um papel silencioso, mas poderoso. Ela impede que o cálcio se deposite nas artérias e nas articulações, direcionando-o para onde ele realmente é necessário. Ossos e músculos que sustentam o corpo, mantêm o equilíbrio e garantem a força. Também ajuda a regular proteínas envolvidas na reparação muscular e no funcionamento das mitocôndrias, que são como pequenas usinas dentro das células, responsáveis por gerar energia e acelerar a recuperação. Quando a leucina, o cálcio, os probióticos e a vitamina K2 trabalham juntos, formam uma rede de nutrientes que fortalecem a saúde muscular por diferentes caminhos. E quando tudo isso vem de algo tão acessível e prazeroso como o queijo, não é apenas ciência, é uma estratégia simples e saborosa para permanecer forte depois dos 60. Entre as opções mais discretas, existe um tipo que muitas vezes passa despercebido. Não é chamativo, não segue modismos e raramente ganha destaque, mas se revela um verdadeiro aliado na reconstrução e preservação da massa muscular nessa fase da vida. O diferencial está na combinação única de proteínas de digestão lenta, aminoácidos que estimulam diretamente os músculos e probióticos que favorecem a digestão, tudo reunido numa textura macia e cremosa, fácil de consumir em qualquer momento do dia. O segredo está na sua alta concentração de caseína, uma proteína que, ao contrário do soro do leite, que é absorvido rapidamente, se decompõe de forma lenta, liberando um fluxo constante de aminoácidos na corrente sanguínea por várias horas. Para quem já passou dos 60, isso é extremamente benéfico, pois os músculos se beneficiam de uma fonte contínua de combustível, ajudando a evitar a perda de tecido muscular tanto durante o dia quanto à noite, enquanto o corpo descansa e se recupera. Por isso, incluir esse alimento no café da manhã, ou até como um lanche noturno, pode ser uma escolha muito inteligente. Ele também é naturalmente rico em leucina, um dos aminoácidos mais importantes para acionar o processo de síntese proteica, como se fosse apertar o botão que inicia a reparação muscular. Embora muitos alimentos contenham proteínas, nem todos oferecem a quantidade ideal de leucina necessária para estimular o crescimento muscular em pessoas mais velhas. Uma porção pequena já pode fornecer a dose adequada para enviar ao corpo o sinal de que é hora de construir. Para quem tem uma resposta mais lenta à proteína com o passar dos anos, essa é uma vantagem e tanto. Outro ponto a favor é a digestibilidade. Com o envelhecimento, o apetite tende a diminuir e a digestão pode ficar mais sensível. Por ser macio, fácil de mastigar e gentil com o estômago, ele se adapta muito bem a essas necessidades. Além disso, as culturas vivas presentes em algumas versões ajudam a manter um intestino saudável, favorecendo a diversidade da microbiota. Isso contribui para reduzir inflamações, fortalecer a imunidade e melhorar a absorção de nutrientes, todos fatores essenciais para a preservação e recuperação muscular. Pense na história de uma mulher de 67 anos que, ao perceber a perda de força nos braços ao brincar com os netos, decidiu agir. Sempre foi ativa, mas nunca deu tanta atenção à alimentação.
Ao incluir diariamente no café da manhã uma porção desse queijo cremoso com frutas frescas e sementes, ela não apenas recuperou parte da força, como também passou a se sentir mais disposta e confiante para seguir aproveitando cada momento da vida com vitalidade. Em poucas semanas, ela já sentia mais energia nas caminhadas diárias e até voltou a fazer treinos leves de resistência, algo que não tinha ânimo nem força para fazer havia anos. E o mais interessante é que essa mudança não veio de suplementos caros ou de dietas radicais, mas de uma alimentação simples e inteligente, pensada para sustentar seus objetivos. Para muitos que já passaram dos 60, o maior desafio não é saber o que comer, mas encontrar algo prático, saboroso e realmente eficaz. Esse tipo de queijo cumpre todos esses requisitos. Encaixa-se facilmente na rotina da manhã, combina com preparações doces ou salgadas e oferece exatamente o que os músculos envelhecidos mais precisam. Ele não é apenas um alimento, mas um aliado silencioso na luta contra a perda muscular. Outro exemplo valioso vem de um queijo maturado e cheio de sabor, muitas vezes usado apenas para finalizar pratos, mas que guarda um potencial nutritivo enorme para manter força, estabilidade e independência ao longo dos anos. Uma simples pitada já entrega uma combinação poderosa de nutrientes que ajudam a proteger músculos e ossos e até a melhorar a forma como o cálcio é utilizado no corpo. Sua maior virtude é a densidade proteica. Com o envelhecimento e a perda natural de umidade durante a maturação, seus nutrientes, especialmente a proteína, ficam altamente concentrados. Isso significa que, em pequenas quantidades, ele já fornece um aporte significativo para sustentar a massa muscular. Algo perfeito para quem não tem muito apetite ou prefere refeições menores. 2 colheres de sopa polvilhadas sobre legumes assados ou ovos, por exemplo, já garantem alguns gramas de proteína completa e de alta qualidade. Além disso, ele é rico em leucina, um aminoácido essencial que ativa as vias de construção muscular, fundamentais para frear a perda de massa relacionada à idade. Seu teor de cálcio também merece destaque. Esse mineral não é importante apenas para os ossos, mas é indispensável para o funcionamento correto dos músculos, permitindo que eles contraiam e relaxem de forma eficiente. Sem cálcio suficiente, o desempenho muscular cai e aumentam os riscos de câimbras e fraqueza. Uma pequena porção desse queijo fornece mais de 300 ml de cálcio, cobrindo boa parte da necessidade diária. Mas talvez o benefício mais subestimado esteja na vitamina K2. Com o passar dos anos, ela se torna essencial para garantir que o cálcio vá para os lugares certos, ossos e dentes, evitando que se deposite em artérias ou tecidos moles, onde poderia causar problemas. Nas versões tradicionais maturadas de forma cuidadosa, esse queijo concentra níveis significativos de K2 graças ao processo de fermentação, atuando silenciosamente na saúde integrada de ossos e músculos. Uma parceria vital para preservar força, equilíbrio e mobilidade ao longo do envelhecimento. Músculos e ossos não funcionam de forma isolada. Eles dependem um do outro para manter o corpo firme e em movimento. Ossos fortes oferecem a base para que os músculos se prendam e trabalhem, enquanto músculos ativos enviam estímulos que ajudam os ossos a se manterem densos e resistentes. Essa parceria é essencial para preservar a independência na maturidade. É ela que permite caminhar sem apoio, levantar-se de uma cadeira sem esforço e realizar as tarefas diárias com leveza e segurança. Um queijo maturado e de sabor intenso pode ter um papel silencioso, mas significativo, nesse equilíbrio. Como seu sabor é marcante, basta pouco para transformar uma refeição, e esse pouco já traz benefícios reais para a força e a estrutura corporal depois dos 60. Quando usado de forma consciente, ele deixa de ser apenas um toque final no prato para se tornar um verdadeiro alimento funcional. Outro exemplo vem de um queijo suave e cremoso, muitas vezes lembrado apenas em pratos como massas recheadas, mas que guarda um potencial nutritivo valioso para a preservação muscular ao longo do envelhecimento. Seu diferencial está na forma de produção. Ele é feito a partir do soro que sobra da fabricação de outros queijos, o mesmo soro que atletas buscam para acelerar a recuperação após o treino. Isso porque ele é rapidamente absorvido.
rico em aminoácidos essenciais e altamente eficaz para estimular a reparação muscular. Para quem já passou dos 60, essa característica é ouro, pois o corpo nessa fase se torna menos eficiente em aproveitar a proteína para construir e manter massa magra. Por isso, não basta apenas consumir proteína, é preciso que ela seja do tipo certo. O soro presente nesse queijo fornece todos os 9 aminoácidos essenciais em formas que o corpo consegue digerir e usar rapidamente, especialmente a leucina, que funciona como um sinal verde para iniciar a síntese de novas fibras musculares. Uma porção de meia xícara já entrega cerca de 14 gramas de proteína, grande parte vinda do soro, tornando-o uma escolha prática e saborosa para quem quer nutrir os músculos sem complicação. Sua textura macia e aveludada também facilita a vida de quem tem menor apetite, problemas dentários ou digestão mais sensível. Ao contrário de carnes mais pesadas ou proteínas densas, que podem ser difíceis de consumir todos os dias, ele pode ser incluído de maneira leve e versátil, seja no café da manhã, batido em vitaminas, ou incorporado a pratos salgados como legumes recheados e omeletes. Outro ponto positivo é seu baixo teor de sódio, principalmente quando comparado a outros queijos, o que o torna amigável ao coração e adequado para quem precisa cuidar da pressão arterial. Além disso, oferece boas quantidades de cálcio e vitamina A, nutrientes importantes para a saúde óssea, a imunidade e a manutenção da vitalidade. Quando combinado com frutas ricas em fibras ou cereais integrais, contribui para uma refeição equilibrada, nutritiva e que sustenta sem sobrecarregar o corpo. É essa combinação de sabor, leveza e eficiência que pode fazer diferença no dia a dia de quem deseja envelhecer com força, energia e autonomia. Ele sempre se manteve ativo, mas percebeu que, no último ano, carregar sacos de terra ou até se abaixar para arrancar ervas daninhas no jardim havia se tornado mais cansativo. Seguindo a orientação de seu fisioterapeuta, passou a fazer 2 sessões leves de fortalecimento por semana e incluiu no café da manhã um pote de queijo cremoso misturado com mirtilos e um fio de mel. Em poucas semanas, sentiu-se mais firme ao caminhar e menos fatigado após as atividades. O que ele experimentou foi o efeito da união entre uma nutrição inteligente e o movimento, 2 forças que, juntas, potencializam os resultados. A versatilidade desse queijo também ajuda a mantê-lo presente no dia a dia. Doce ou salgado, quente ou frio, ele se encaixa facilmente nas refeições. Para quem busca manter força e mobilidade depois dos 60, essa praticidade é tão importante quanto o valor nutricional. Incorporar queijos na rotina para cuidar da saúde muscular não precisa ser complicado. Basta um pouco de intenção e escolhas certas. Como são concentrados em nutrientes, pequenas quantidades já oferecem benefícios significativos sem exagerar nas calorias, gorduras ou sódio. O segredo está em escolher bem e combiná-los com outros alimentos integrais que complementem seus nutrientes de apoio aos músculos. Porções modestas, como 2 a 4 colheres de sopa de queijo maturado ralado, meia xícara de queijo fresco cremoso ou 1/3 de xícara de queijo leve e macio, já são suficientes para fornecer proteínas de qualidade, leucina, cálcio e vitamina K2, mantendo o equilíbrio na ingestão de gordura e sal. Para a maioria das pessoas mais velhas, isso se encaixa facilmente em uma refeição ou lanche sem necessidade de grandes mudanças na dieta. O momento de consumo também pode fazer diferença. Os músculos respondem melhor a um fluxo constante de nutrientes ao longo do dia, especialmente quando acompanhados de atividade física leve. Após uma caminhada matinal ou uma sessão de fortalecimento, adicionar uma fonte de proteína ajuda o corpo a entrar em modo de reparação. No café da manhã, queijo fresco com frutas e nozes é uma opção rápida, nutritiva e que mantém a energia estável. No almoço, um omelete de vegetais com uma colher de queijo cremoso acrescenta proteína extra sem pisar. Esse mesmo queijo também pode ser batido com espinafre, frutas vermelhas e aveia, formando uma refeição rica em nutrientes que apoia a recuperação muscular. No fim do dia, um toque de queijo maturado sobre brócolis assado, tigelas de quinoa
ou massas integrais não só realça o sabor, mas também contribui com proteína e minerais sem necessidade de grandes quantidades. Até um simples prato de batata doce assada com espinafre no vapor e queijo ralado pode se tornar um jantar reconfortante que fortalece ossos e músculos ao mesmo tempo. Para equilibrar gordura e sal, vale pensar em proporção e combinações. O queijo não precisa ser o protagonista do prato. Ele pode ser o realçador. Associá-lo a vegetais ricos em fibras, proteínas magras como ovos ou leguminosas e gorduras boas como azeite ou abacate ajuda a desacelerar a digestão, prolongar a saciedade e otimizar a absorção dos nutrientes. Beber água e incluir alimentos ricos em potássio, como folhas verdes e bananas, também contribui para neutralizar naturalmente o sódio. Até o lanche pode ser uma oportunidade. Em vez de biscoitos ou salgadinhos, fatias de pepino ou pimentão com uma colher de queijo fresco ou cremoso oferecem frescor e nutrição. Para quem prefere algo doce, queijo com abacaxi ou maçã polvilhada com canela pode saciar à vontade sem abrir mão das proteínas. O mais importante é a consistência. A perda muscular não acontece de um dia para o outro, e a reconstrução também não. Mas com pequenas escolhas diárias, esses queijos podem fazer parte de uma rotina que sustenta energia, força e mobilidade por muitos anos. O objetivo não é perfeição, mas progresso. E escolher alimentos que nutrem e dão prazer transforma esse caminho em algo que se saboreia refeição após refeição.